Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou o Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final. Esse vídeo é bem importante, eu queria conversar com você, dar a minha opinião sobre o que aconteceu. Do ponto de vista técnico, eu não vou rebuscar nem complicar para você, mas eu vou tentar lembrar aqui da minha formação de geografia para explicar para você a formação daquelas rochas ali, daquele tipo de rocha, a morfologia, né? São rochas sedimentares. Vou mostrar um desenho para você de como que se formam, né, aquele fundo de vale que é preenchido por água ali, né, aquele desfiladeiro, como que esses desfiladeiros são formados, os canyons são formados. Vou mostrar para você alguns slides aqui. E algo bem interessante é que 10 anos atrás, escuta isso, há 10 anos atrás, uma pessoa avisou que exatamente aquele paredão rochoso iria desabar. Há 10 anos atrás. Tem uma matéria aqui no Correio Brasiliense que eu separei para vocês e a foto do Facebook dessa pessoa, um homem, previu há 10 anos atrás que aquele paredão iria desabar, né, do Capitólio, iria desabar, exatamente aquele, e aconteceu. Então, primeiro eu mostro para você a formação, um ponto de vista mais técnico, depois eu coloco a foto da pessoa que há 10 anos atrás, entre aspas, previu que aquilo daria acontecer e te explico, né? Dali foi negligência de alguém, por causa da chuva, assoreamento, o nível do reservatório ali de Furnas baixou muito. O que aconteceu? Sedimentação, o que é? Vou dar uma explicação para você aqui e a formação daquilo tudo. Olha só. Antes da gente prosseguir, eu vou parar aqui 3 segundinhos e pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever se não é inscrito e também você tocar o sininho para todas as notificações. 3 segundinhos para você se inscrever, deixar o joia e tocar o sininho para todas as notificações. Eu quero contar com o seu apoio agora. Vai lá. Meu muito obrigado, eu te agradeço, foi muito importante. Pessoal, então a primeira coisa que eu vou fazer, depois eu coloco a imagem do turista que avisou há 10 anos atrás e também o videozinho daquela formação ali. Vamos lá, eu separei um conteúdo aqui para vocês rapidamente, que é esse aí, está na tela agora, você vai assistir comigo. Isso daqui, a primeira coisa, deixa eu só voltar, ó. Aqui, só para você ter uma leitura, uma visão ampla dessa formação, todos esses meandros que você está vendo, fica muito claro que é um processo de sedimentação, né? São rochas sedimentares. É ação física e química, né? Ação da água e de micro-organismos também, né? Então tem dinâmica ali de pressão, né? Eu vou explicar para você um pouquinho da formação, mas só para você entender que esse vale preenchido por águas, né, esses desfiladeiros preenchidos por águas, tão característicos desses cânions, como lá no caso do Capitólio que aconteceu hoje, é um processo que acontece por milhares de anos ou milhões de anos. É um processo conhecido como rochas sedimentares. A morfologia ali, a composição das rochas, são rochas formadas por depósitos de sedimentos, e aí vem uma pressão exercida pelo próprio material que é depositado um em cima do outro, que durante os anos sofre um processo químico, né, e sofre também um processo de pressão, né, então é físico-químico, para poder formar esse tipo de rocha, que por si só, né, os cânions são formados justamente pelo desabamento dessas rochas, né? Então os blocos vão desabando, formando os desfiladeiros, né, quase que em 90 graus. Mas vamos lá, eu vou voltar aqui algumas imagens para vocês irem assistindo comigo. Esse aqui é o primeiro slide que eu separei, é um esqueminha básico, só para você entender o tipo de rocha que é daquela região ali. Aquela região é um tipo de rocha sedimentar. Então, como o nome já diz, sedimentar é de sedimento. Então, no decorrer dos anos, você vai vendo, ó, aqui embaixo da água, tá vendo? São os sedimentos que vão sendo depositados. E você, para identificar uma rocha sedimentar, você consegue ver a estratificação delas, quer dizer, o tempo em que os sedimentos foram depositados, e aí teve pressão, teve reação química e formou aquele extrato. Depois vai depositando e formando outro extrato, até que tem uma depressão e é preenchido por água. O que acontece é que no decorrer dos anos, milhares de anos, ou milhões de anos nesse processo todo, essas rochas, justamente por serem rochas sedimentares, a água, a ação biológica, a decomposição, né, de micro-organismos, de plantas, etc., raízes das plantas vão entrando, né, nos espaços, preenchendo esses espaços, a água exerce pressão e isso vai descamando, vai desabando, formando inclusive os paredões, né, os cânions.
Tem um videozinho que eu vou colocar para você já já. Então, ali leva milhares de anos ou até milhões de anos em alguns casos para se formar esse paredão rochoso, esse tipo de rocha, tá? Então, são depósitos de materiais, né? Formando camadas durante milhares de anos. Então, esse é um esqueminha básico só para você entender, dá para ver muito bem ali. Então, temos uma montanha que em algum momento ela sofre um processo erosivo e todo o material dessa montanha vai descendo para a parte mais baixa. Ok, perfeito. Aqui uma imagem que você consegue ver a estratificação. Se você der uma olhada, tá vendo essas linhas olhando de baixo para cima? Você consegue ver que esses paredões eles ficam mais ou menos em 90 graus, porque eles são formados exatamente pelo desabamento mesmo. A pressão que a água exerce, os micro-organismos, né, a biologia, então a ação físico-química, vai fazendo esse material desabar, essas rochas desabarem, tá? São rochas de sedimentação. E você consegue ver, ó, os estratos dos acúmulos, né? Então, sedimentou ali, depositou, formou um extrato, outro e outro. Então você consegue ver isso na própria imagem aqui. Eu vou passando para vocês irem observando. Ver como a proximidade dos barcos aqui, ó, olha a quantidade de sedimento. Tudo isso são rochas que foram se deteriorando, o material que foi sendo depositado aqui. Então o processo está acontecendo. Inclusive a coloração da água também tem a ver com o próprio tipo de material, né, que vai sendo depositado, tanto biológico quanto minério mesmo, mineral, né? Desgaste das rochas. Aqui do lado você consegue ver ali do lado dos barcos, está vendo a estratificação parecendo degraus? É justamente a formação rochosa. Vou passar mais alguns aqui, olha como é que fica claro para você ver como é um processo de sedimentação. Tá? O que acontece que nesses processos é quando há o nível da água abaixa muito, geralmente nessas represas, no caso de Furnas ali, né, no Capitólio, nessas represas há uma impermeabilização com concreto, há um material artificial para justamente dar uma sustentação quando está acontecendo esse assoreamento, quer dizer, o nível está baixando, o nível da água está baixando porque há um grande depósito de sedimento no fundo, então a água que formava tipo uma segurança para aquele paredão ali, não tem mais. No caso ali de Furnas que aconteceu foi isso. Comparado a 10 anos atrás, o nível da água é muito mais baixo, né, do que é hoje, no dia desse advento aí. Mas nesses casos, quando a rocha está muito estável, ali na encosta tem uma certa impermeabilização, não só em todos os lugares que são essa prática, mas deveria ser feito no caso. A outra coisa que acontece é que o nível da água baixa, então você consegue ver aqui toda a estratificação, né? Tá vendo? Você consegue ver também essas cachoeiras, né? Esse fluxo de água aqui, são as cachoeiras, são formações naturais mesmo, e essa água escorrendo, vou passar mais algumas aqui, essa água escorrendo provoca isso que você está vendo ali. No vídeo, eu não vou colocar o vídeo do evento, né, do incidente, do acidente, enfim, eu não vou colocar o vídeo ali, mas só para você entender, tinha uma queda d'água muito forte. Isso mostra o quê? Tinha muita água, então o índice pluviométrico, o índice de chuva era muito alto, muita água entrando ali. Então, é um conjugado de coisas. Primeiro, isso acontece naturalmente. Isso acontece, né? A própria formação do cânion depende dessas rochas solapando, caindo, o próprio desgaste físico, a pressão química, a pressão física e química, essas rochas vão desabando. Então, o nível do reservatório mais baixo, nesses dias tem chovido muito naquela região e a própria segurança ali daquela região avisa que nesse período de chuva não é para se aproximar dos paredões, porque pode acontecer isso. Então, você tem a base ali que é a água, está mais baixo, tem assoreamento, então não tem tanta segurança assim, próprio paredão rochoso, que a formação já é mais frágil do ponto de vista geológico. E a formação do cânion, esse paredão vertical, é porque desabou em algum momento. Então, tem água entrando ali. Você tem muita água entrando porque nesses dias tem chovido muito. E você tem aqui embaixo também
em que seria para poder segurar muito mais baixo, ok, pessoal? Então esse momento exato aí, no vídeo de onde eu tirei esse frame, esse print, mostrava realmente uma queda d'água muito grande, tinha água entrando ali na fenda daquele paredão, ok? Olha só, para você ver mais uma vez a queda d'água e a estratificação ali da rocha sedimental, dá para você ver muito bem, essa imagem agora deixa claro para a gente, né? E esse escamamento, tá vendo? Esse escamamento parece que é uma casca da cebola, é normal das rochas sedimentares. Ok, eu não vou ficar de muita linguagem técnica aqui para você não, mas só para você entender mais ou menos esse processo. Agora é o seguinte, vou colocar para você a informação que eu falei. Antes da informação eu vou colocar um vídeo aqui para você, rapidamente, da rocha, da formação desse tipo de rocha. Olha só como esse material, a rocha vai abrindo. Essa aqui é uma exemplificação de que é uma rocha sedimentar e a água vai criando cânion. Olha só que interessante, né? Olha lá, ó. Você vai vendo que a ação da água com o tempo, ela vai justamente abrindo esse caminho e formando esse cânion. Tá vendo esse curso das águas ali, ó? E esse vale ele é preenchido. Vou colocar para você então agora a matéria do homem que previu há 10 anos atrás que isso iria acontecer. É essa matéria aqui, ó. Deixa eu ir lá para a gente conversar rapidamente. Olha só, no Correio Brasiliense. Capitólio, turista previu queda de rocha 10 anos antes do acidente. O médico Flávio Freitas já foi a Capitólio por 2 vezes e em 2012 viu a fenda no paredão pela primeira vez e soube o destino da rocha. Ó, está aqui, né, que ele visitou o cânion em 2012 e esse é o print, né, a postagem dele no Facebook, tá vendo o print aqui? De 10 anos atrás, 2012. E olha o que ele escreveu, essa pedra vai cair. É exatamente a rocha que desabou ali. Interessante, né? Como se, sei lá, Deus estivesse usando ele há 10 anos atrás para avisar que aquilo iria acontecer. O Flávio Freitas, que é um médico, ama barcos, etc., vê a reportagem aqui, ele explica que não previu nada, foi uma coisa óbvia. Sim, é óbvio, tanto pela formação do cânion, que é justamente por essas rochas que vão desabando, né, vão desmontando e criando esse paredão vertical, o tipo de morfologia, né, que eu expliquei para você aqui da formação de rocha. Então, do ponto de vista técnico, geológico, é natural, ninguém previu nada. Isso iria acontecer, ou agora, ou daqui a 10 anos, ou 20 anos. Eu só acho que, pela modo como estava ali já há 10 anos, que você pode ver, dia 10 de março de 2012, quase 10 anos atrás, era para as autoridades terem notificado, né? Ali o Instituto do Parque ou os profissionais, né, de geologia deveriam ter observado que esse paredão rochoso ele iria desabar e provocar um grande prejuízo humano. Justamente nesse período de visitação agora de férias de janeiro, né? Infelizmente. Mas o interessante é que ele colocou essa legenda mesmo, essa pedra vai cair, e foi exatamente o que aconteceu. Olha a dimensão, o tamanho dessa pedra, que 10 anos se passaram, teve mais sedimentação, mas pela fissura que você está vendo, olha a fratura, que é característico desse tipo de rocha que eu expliquei para você. Mas olha essa fratura aqui, dá para ver então que tinha muita água por esses dias, por causa da chuva entrando ali, fazendo pressão. E o nível da água, o próprio Flávio, dessa postagem que você está vendo, o próprio Flávio explica que o nível da água nesse dia 10 de março de 2012, era muito mais alto do que agora, que ele visitou recentemente, muito mais baixo agora o nível da água. Então, quer dizer, não tinha tanta água sustentando hoje, como tem nessa foto, tanta água sustentando a base dessa rocha. Tem muita água entrando, ok? Você tem um acúmulo de material orgânico ali, você tem mais plantas, árvores ali, então esse material orgânico exerce também uma ação, né, de decomposição ali, uma ação biológica, né, uma ação química, e tem também a pressão da água fazendo ali. Você tem os barcos não exerceram tanta influência assim, pressão dos barcos, barulho, nada disso não. Não teve nenhuma atividade sísmica, até onde eu percebi. É justamente um processo natural que foi amplificado pelo assoreamento, baixou o nível da água e também a pressão da chuva nesses dias foi um conjugado de fatores ali e a própria formação da rocha. Bom,
Infelizmente, até o momento onde eu sei, que eu falei para vocês no início desse vídeo, foram 5 ou 6 pessoas que se foram, né? Isso é muito triste. Eu espero que você tenha entendido direitinho a parte técnica e essa informação aqui agora. Eu quero fazer o seguinte, orarmos para a gente poder encerrar esse vídeo, para que a mão de Deus se mova em direção àqueles que estão agora no hospital e que eles possam ter a vida preservada, né? E que o Senhor possa consolar as famílias que estão chorando agora. O apóstolo Paulo nos orienta que ele é o Deus de toda consolação, né? O nosso Deus é o Deus de toda consolação e que ele possa consolar as pessoas que estão chorando agora. Pai Celestial, é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos agora, pedindo que o teu amor, Senhor, e a tua mão poderosa se movam na direção das famílias que estão agora chorando, sofrendo, que o Senhor possa consolar aqueles que estão aflitos. Meu Deus, só podemos orar pedindo ao Senhor que possa consolar aqueles que estão chorando agora. Nosso coração aperta, Senhor, se entristece. Quantas pessoas estavam de férias, viajando, famílias, Senhor, descansando, diante de um ano tão atribulado que se passou, 2 anos tão difíceis, e talvez agora eles só queriam descansar, e sobreveio o dia mau. Mas mesmo diante do dia mau, o Senhor continua sendo misericordioso, o Senhor continua sendo bondoso. Ó Pai, eu peço que o Senhor possa dar sabedoria às autoridades, aos bombeiros, aos marinheiros, ao corpo técnico envolvido, para que se tiver alguma pessoa perdida, desaparecida, que eles possam encontrar, que dê para resgatar essa pessoa. Que a dor, Senhor amado, das famílias possa ser agora diminuída, se tem como se diminuir isso, pelo Teu amor e o Teu cuidado, Senhor. Nós oramos agora pedindo ao Senhor que possa nos dar sabedoria diante das coisas que possam acontecer, que o Senhor vá à nossa frente, vá à frente dos teus filhos também assistindo agora, livra eles do mal, livra da queda, livra do incidente, do acidente, guarda os teus filhos que me assistem agora. Oramos, Senhor amado, para que o teu amor possa envolver cada família que está chorando. Fazemos assim agora no nome do teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, obrigado. Se esse vídeo foi importante, se te ajudou a entender, faça uma coisa, compartilhe também. Meu muito obrigado. Tchau, tchau.